Olá, amigos, eu sou Sidney Domingues, está entrando no ar mais um programa Destaque na TV. Nosso encontro semanal, sempre às sextas e terças-feiras, das 22 às 23 horas, aqui nos canais 25 e 525 da NET. Para quem não é assinante, www.tvmaxrio.com. Clica ao vivo no mesmo dia e no mesmo horário, né? Nós estamos há 18 anos no ar, cumprindo os trabalhos dos senhores deputados. E no programa de hoje vamos entrevistar o deputado federal do PDT, Paulo Ramos, deputado Dionísio Lins, deputado Renata Souza do PSOL, diversos partidos políticos. Temos a certeza que a isonomia com que entrevistamos os senhores deputados, respeitando as suas opções ideológicas, porque o jornalismo é isso, ouvir todas as partes. Durante uma hora nós vamos estar juntos, não tem nenhuma veiculação política, já exerci mandato de vereador aqui no Rio de Janeiro e até fiquei surpreso, né, porque eu sou autor da lei que criou a Guarda Municipal na cidade do Rio de Janeiro enquanto vereador. Depois o Marcelo Alencar, o prefeito da época, sancionou. E sou contra armar a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Arma de fogo, eles já têm até aquela pistola de inibição. Não estão preparados para isso, alguns já pensam que são polícia, imagina com uma pistola na mão. Pensa nisso, não estão preparados para isso, né? E será uma temeridade. Os guardas municipais hoje já se investem de autoridade. Aliás, por onde andam esses guardas municipais? Não se vê mais na rua espalhado. Na Zona Sul e na cidade ainda se vê alguns. No subúrbio, muito pouco. Daqui a pouco a gente volta. A Alerj continua protegendo você. Foram aprovadas leis como a que suspende a necessidade de renovar documentos presencialmente durante a pandemia, a lei que proíbe bancos de descontarem dívidas do auxílio emergencial e a que obriga a desinfecção de espaços de lazer e escolas. Mande um zap contando o que a sua cidade está fazendo contra o coronavírus. Bons exemplos podem virar boas leis. Alerj, mais perto de você, mesmo agora que precisamos manter distância. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Venha me fazer uma visita, trabalhamos com implantes de excelente procedência importados, temos hoje scanner intraoral e fresador, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978, subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. A Miguel Lemos Joias compra e vende ouro. Se você quiser fazer uma consulta, uma avaliação para saber quanto vale a sua joia, ela trabalha também com brilhantes, joias antigas, joias em platina, moedas de ouro, cautelas da Caixa Econômica Federal, pratarias, antiguidades, relógios de marcas famosas como Rolex, Patek Philippe e outras marcas. Miguel Lemos Joias, compra e vende ouro. Não deixe de consultar 2521-7224, 2521-7224 e no celular 96867237. Pensou em vender ou comprar ouro? Miguel Lemos Joias. Consulte. Conversa agora com o deputado federal Paulo Ramos, deputado federal do PDT. E, deputado, a questão da medida provisória que trata do auxílio emergencial, né? O que tem de pró e o que tem de contra na sua visão? Em primeiro lugar, e é preciso dizer isto com total tranquilidade, sem tentar exacerbar os ânimos. Houve inicialmente, da parte do ministro da Economia, para orientar o governo Bolsonaro, uma resistência na prorrogação do auxílio emergencial. A renovação enfrentou obstáculos. E aí,
quando ficou evidente a impossibilidade da não renovação, trouxeram novos critérios. Primeiro, a redução brusca de 600 para 250, que ainda não é um dado confirmado. Ainda existe insinuação de reduzir para 200. Antes disseram, e isto ficou comprovado, que o que dinamizou a economia, o que manteve o consumo, foi o auxílio emergencial de R$600. Claro que tem que denunciar a economia de mercado, que quando a população de baixa renda teve acesso a melhores recursos, os gêneros de primeira necessidade, alimentação, feijão, arroz, subindo de preço assustadoramente, sem falar o gás de cozinha. Muito bem. Então, agora, diante da evidência, o Senado aprovou e agora está na Câmara dos Deputados. E o Senado aprovou com 250 ou fez alguma emenda? Não, ainda não tem o valor determinado. Não. Vai ser fixado pelo Poder Executivo. E vem, primeiro, a redução, o alcance, o público-alvo já está sendo reduzido, vai alcançar um número menor de famílias. E olha, que nós estamos diante de um quadro em que mais de 20 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. É complicado. Que é a chamada miséria absoluta. Então, é preciso muita coragem para não socorrer essas pessoas, milhares e milhares. Deputado, quando do de 600, eles mandaram um valor e a Câmara emendaram para 600. Essa não tem valor ainda definido ainda? Não, mandaram 200, a Câmara emendou para 500 e ele aí... Arredondou para 600. Virou até leilão. Se demorar mais um pouquinho, chega a 1.000. E ele fixou em 600. Para virar o pai da criança. Tudo bem. A oposição, por vezes, experimenta um sofrimento que é compreensível, mas não é aceitável. A oposição luta para que determinada proposta seja melhorada. Foi melhorada. Alcançou uma parcela grande da população que experimentava o mais agudo sofrimento, além da pandemia, das mortes e infeccionados. Muito bem. Quando vem a resposta da população de um reconhecimento, quem fatura necessariamente é o Poder Executivo, que é quem implementa. Aí vem aquela reflexão. A popularidade dele aumentou. Ora, veja só. Nós não temos que cogitar isto. Nós temos que continuar denunciando e exigindo. Então, exigir a preservação dos 600 tem que ser um compromisso na Câmara dos Deputados. Eu não digo pela oposição, os partidos de oposição, não. Dos parlamentares que têm uma certa consciência. Compromisso, né? Compromisso social. Social, né? Não é só fazer oposição, né? Por outro lado, não dá para aceitar o que querem fazer, a economia que querem fazer com os servidores públicos. Por o ministro Paulo Guedes, que agora virou o grande defensor da vacinação em massa. Não sei como é que está a relação dele com o presidente da República, que ele vai para a televisão e diz que a saúde agora antecede a economia. Sem saúde não tem economia. Aí ele fala a saúde com a vacinação em massa. Ele não diz que o presidente da República resistiu, não fez as aquisições em tempo hábil que poderia ter feito, não acolheu o argumento da ciência, o negacionismo, prega ainda as aglomerações, não se apresenta diante do público
com a devida proteção. Chamou de frescura e mimimi quem está pedindo a vacinação em massa. Não sei se ele estava se dirigindo ao ministro Paulo Guedes, mas ele falou. Então, e o descontrole total. Não tem uma coordenação. Agora os governadores e prefeitos se insurgindo contra o presidente da República. Governadores, inclusive, de partidos da base do governo. Agora, deputado, quando o Supremo tem um papel nessa questão da descentralização, que o governo federal pudesse dar uma diretriz de como será, como é que não coisa aqui, o Supremo interviu e causou esse caos como se fala, não? Tem sido um debate paralelo, não é? O chamado ativismo judicial. Isto é, o poder judiciário, e nesse caso específico, porque não é só o Supremo Tribunal Federal. Nos estados e municípios também tem muitas decisões judiciais que demonstram esse ativismo. Mas quem procura o poder judiciário são os próprios partidos políticos, são entidades que têm legitimidade para fazê-lo, é o próprio Ministério Público. Mas que podem errar também, né, deputado? Então, o que acontece? Do Supremo. Acionar o Supremo e o Supremo disse, não, é o governador e o prefeito. A grande questão é que perdeu não tem uma coordenação. Porque numa situação de tragédia, não é? Deveria reunir os chefes dos poderes. O ministro presidente do Supremo, o presidente da República, presidente da Câmara e do Senado, para ter uma coordenação juntamente com governadores, prefeitos, nos estados, poder judiciário. Qual é a política que nós vamos adotar em combate, não é isso? Não, ser uma coisa, caminhar para uma coisa consensual. Não é cada um também da interpretação de acordo com a sua conveniência, né? As divergências que sempre existem, elas não podem prevalecer numa situação que já estamos com mais de 260 mil mortos. A rede de saúde, a rede pública e privada, já completamente ocupada. Ouvir os profissionais de saúde, os depoimentos, as pessoas não têm acesso. No Sul, né, que era mais controlado agora, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, está tudo complicado. O drama é muito grande. E as atividades paralisadas. Mas paralisa o comércio até 17 horas. Aí vem uma decisão judicial que põe para 20. Aí depois vem outra que traz para 17 de novo. Eu achei um absurdo dar uma decisão. Quer dizer, o prefeito vai e diz, olha, tem isso aqui, tem esses dados aqui, informação da área de saúde e tal. Aí um juiz vai dar uma liminar sem nenhuma consistência. Não, mas eu estou dizendo, mas ele não deu a liminar. Ele deu a liminar porque alguém provocou. Pois é, provocou. Não foi de ofício. Mas ele deu. Não, mas não é só aqui. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Por quê? Porque não existe uma coordenação. O presidente resistiu a comprar vacinas. Não acreditou na vacinação em massa. Imaginou que a pandemia seria um episódio que logo seria superado. Ainda admitiu que ele fala negócio de rebanho, né? Não, tem que todo mundo ser contaminado para depois ficar. Ele apostou que o melhor, ao invés da vacinação, era contaminar todo mundo para ficar imune. O que não é muito certo esse negócio de que está imune. Efeito manada. Efeito manada. Bom, vamos deixar de lado, meu querido. Vamos deixar de lado o presidente da República. Deixa para lá. Para não concentrar. Agora está lá a medida provisória. Vamos começar a debater hoje, apresentar emendas. Diz assim: qual a razão de fazer economia no servidor público? Se é exatamente o momento em que os serviços públicos essenciais, que os serviços públicos essenciais são quase todos. E qual é a economia que ele quer fazer? Ele quer congelar salários, congelar a remuneração. Isso não é correto. Isto não é correto. Já tem mensagem sobre isso? Tem. Por quê? Porque tem que buscar dinheiro em outros lugares. Primeiro, os credores da dívida. Não pode suspender até o final do ano o pagamento dos serviços da dívida pública. Será que os credores
que durante esses anos todos estão carregando quase que o boi, só não leva o chifre e tudo, que deixa o chifre. Quem são esses credores, maiores credores do governo? São os grandes bancos. Os grandes bancos. Claro, pô. Então... Que lavaram a égua durante todos esses vem anos. Lá, e benefícios, né? Benefícios. Não. Aí, a rede bancária, o lucro dos bancos, pô, por trimestre, pô. No Brasil, o Brasil é o país onde os bancos mais lucram, pô. Então... Até o Banco do Brasil lucra, né? Quer dizer, agora, diz assim, a educação não presencial está trazendo consequências as mais terríveis para as próprias famílias, até para, chegamos à alimentação das crianças, a saúde das crianças. Aí recebemos lá uma comissão grande das Assembleias Legislativas, na Câmara dos Deputados, dos profissionais da educação, querendo o quê? Que os profissionais da educação também fossem considerados prioritários. Eu tive a alegria, me solicitou, que não poderia estar lá em Brasília, a deputada Marta Rocha. Me pediu para ir nesse movimento e eu fui, recebemos o documento, agora incluíram os professores na vacinação, no rol das preferências. Por quê? Porque, como é que eu vou dizer? É um mínimo lógico. Se para a educação presencial retornar a partir de um certo planejamento progressivo, a vacinação dos profissionais da educação é uma exigência para que eles não sejam contaminados e nem contaminem, tinha que ser também, tem que incluir. Então agora os profissionais da educação já estão inseridos. Vamos ver, agora falta vacina. O Brasil não tem vacina. Está aqui Rio de Janeiro, tem vacina até quarta-feira. Não chegando mais vacinas, tem que suspender a vacinação. Agora, deputado, foi notícia agora em todos os jornais aqui no Rio de Janeiro, essa semana passada, nós estamos gravando o programa, a Prefeitura de Duque de Caxias autorizou há mais de 60 anos e só tinha 6 mil vacinas. Isso é a falta de planejamento. Fila de 12 quilômetros no drive-thru e tal, não dá, né, deputado? Eu só posso acreditar que o prefeito de Caxias imaginou que receberia mais vacinas antes do consumo das 6 mil disponibilizadas para o município. Mas não tem uma regra geral que obedecer à idade? Como é que ele libera para 60 anos? A faixa de 60 a 70 tem muita gente, né, deputado? Eu ouvi, porque aumenta o universo, tanto que... que complicou tudo. Eu tenho a impressão de que houve uma avaliação equivocada porque não é possível que um prefeito tivesse a intenção de provocar todo aquele tumulto. Por quê? Porque Caxias tem a região serrana, tem lá Magé, Guapimirim, Teresópolis, Petrópolis. Caxias está ligado também a Baixada de Belford Roxo. O pessoal, claro que acorre. São João de Meriti, fronteira, né? O pessoal vai logo. Aliás, é uma coisa muito interessante. Eu nem vi nenhuma observação assim. Quando o presidente nega a vacinação em massa, ele vai na contramão da compreensão do conjunto da sociedade. Claro. Porque quando tem a oportunidade de vacinação e filas quilométricas, é a demonstração de que o povo brasileiro já se compenetrou de que é a vacinação. Todos querem a vacina. De que é a vacinação. Então, eu não sei se o presidente da República, ou no seu entorno, tem alguém fazendo esse tipo de observação. Que quando ele assume posição contra a vacinação em massa, ele está indo contra aquilo que já é a compreensão da sociedade. O ministro disse agora que vai comprar agora 100 milhões de vacina. Deve estar chegando aí. O problema é que não tem certeza da entrega. Aliás, tem uma discussão, eu inclusive apresentei. Eu tenho projetos tratando disso, já em plena pandemia.
não tem que pagar patente, pô. Nós temos o Butantan e temos a Fiocruz. A produção de vacinas, pô. Não pode pagar patente, mas eles cobram, pô. Que a vacina é cara. Cara. A indústria farmacêutica, e eu digo isso, que é uma das mais inescrupulosas existentes. É cruel. Não tem piedade, quer ganhar dinheiro em cima da doença. Basta ver o preço de alguns medicamentos, as doenças raras, como é que eles fazem. Então tem a promessa, tem a encomenda, mas não tem a certeza do recebimento. Da entrega. E aí ficou difícil, inclusive, planejar a logística necessária. É verdade. Mas o ministro da Saúde, que é especialista em logística, era apresentado assim, mandou para o Acre o que tinha que ir para Manaus. Mas numa confusão dessas, os erros acabam acontecendo. Agora, deputado, quando anteriormente eu perguntei ao senhor a questão do STF, que provocado, tal, deixou o poder. O Exército podia estar ajudando na logística toda. Tem que reconhecer que está ajudando. Está ajudando? Você vê lá na Amazônia. Está ajudando. Se não fosse também a ajuda das Forças Armadas. Na Amazônia, com aquelas distâncias todas. Não. Eu tive a oportunidade de conhecer. Tem que dizer isso, porque mesmo nesse momento de muito confronto, muito conflito, tem que reconhecer o papel das Forças Armadas na Amazônia, pô. Em relação à saúde, aquele navio Hospital da Marinha, tem uma rotina, pô. Se não tem as Forças Armadas ajudando na distribuição das vacinas na Amazônia, a tragédia que já é grande seria pior. Muito pior. Seria muito maior. Mas é difícil planejar quando o material a ser distribuído, ao invés de fazer uma viagem, tem que fazer 10 viagens. Ao invés de levar, vamos dizer, 100 mil, tem que levar 20 vezes 5 mil. Fica tudo mais difícil. Por quê? Porque não cuidaram. E mais, quem começou a produzir a vacina foi o Butantan. Por quê? O Butantan, subordinado ao governo estadual, não acolheu, não aguardou o posicionamento da Anvisa, que, aliás, tem que criticar a Anvisa. A Anvisa, no início, estava sendo muito morosa, a ponto do Supremo dar prazo. Ter lei para dizer que tem que fazer em 5 dias. No início de tudo, a emergência da situação, a Anvisa tinha que ser mobilizada para agilizar no mais possível os seus procedimentos. Com certeza. Não agilizou, não agilizou porque estava cumprindo orientação do presidente da República, que a Anvisa hoje é composta também de vários militares, das Forças Armadas. Então agora está lá a PEC. Nós estamos travando uma luta na proteção dos servidores públicos, que não é possível querer congelar salários. Congelar, não quer fazer concurso público, mas vai contratar servidores para trazer só para o Rio de Janeiro a questão da pandemia. Nós temos, agora estão lá fechando o Hospital Eduardo Rabelo, em Campo Grande, da rede Iazerge. Iazerge Central, fechado. Acabou. Está lá um terreno. Aí, pega lá, Pedro II, Rocha Faria Alberto Schweitzer, transferiram para o município. O município assumiu e entregou para a Oesis. E agora diz que tem leitos, faltam profissionais de saúde. E os servidores estaduais da saúde, que estavam no Pedro II, no Rocha Faria, no Alberto Schweitzer, o pessoal que estava na rede Iazerge, aqui no Iazerge Central, que estava aqui no Iazerge Gávea e no Eduardo Rabelo. Para onde foram? Eu sei para onde foram. Esse pessoal está sendo perseguido o mais possível, que não tem plano de cargos, carreiras e salários, não tem nada. Os servidores estaduais da saúde, uma parcela grande, recebendo um salário mínimo.
Os servidores estaduais da saúde estão com tudo congelados e ficam encostados. Pô. Como é que pode? Será que não poderia haver uma articulação dos entes federativos, o governo federal com o governo estadual? Está no Hospital de Bom Sucesso, vários hospitais federais, que têm os equipamentos e não têm profissionais de saúde. Mas eles empurraram os servidores estaduais da saúde para esta situação que eles se encontram e agora eles fingem que eles nem existem. Que é razoável convocar esse pessoal? Estão espalhados? Espalhados, sim. Sem Mas função. eu digo o seguinte, e humilhados. Na verdade, é uma denúncia em relação à irresponsabilidade dos governantes para com a saúde da população. Esse é o desrespeito. Como eles trataram esses servidores da forma a mais cruel, eles agora, como é que eles convocam? Qual é a autoridade política que eles têm? Qual vai ser o acordo? Não é? Porque há anos que eles estão privatizando, estão terceirizando. Esses hospitais são estaduais. Não passaram. Pedro II passou para o município. Passou para o município. Agora o Eduardo Labelo está fechado. Agora essa semana começou a fechar. Fizeram uma obra e agora querem fazer uma outra obra para depois entregar para uma OS qualquer. Até a próxima. Vacinação em massa, vamos embora. Eu conversei com o deputado Paulo Ramos, é sempre uma entrevista muito louvável, né? Porque a gente pode perguntar o que quiser para o deputado, que o deputado responde. Daqui a pouco a gente volta. Para ajudar no combate à pandemia, a Alerj já aprovou mais de 160 leis. Entre elas, a que determina que hospitais enviem informações à família de pacientes internados. A Alerj aprovou também a lei que prevê um programa de atendimento e orientação sobre a Covid-19 nas comunidades. Mande um zap para o Alô Alerj e compartilhe boas ideias. Elas podem virar boas leis. Alerj, mais perto de você, mesmo agora que precisamos manter distância. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Venha me fazer uma visita, trabalhamos com implantes de excelente procedência importados, temos hoje scanner intraoral e fresador, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978, Subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. Nesse bloco eu converso com o deputado Dionísio Lins, que é presidente da Comissão de Transporte aqui da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Deputado, falamos na outra entrevista sobre a questão da não entrega, né? A reentrega para a concessionária explorar novamente a linha amarela, o que está agora tem o pedágio da Transolímpica também é justo, não? 7,80, Sidney. A população mandou para o seu programa várias comunicações que também tínhamos que defender a questão dessa cobrança da Transolímpica. 7,80 e uma moto 3,100. E tudo abandonado lá, tudo quebrado, você tudo lá. Veja, o prefeito também tem que tomar uma providência. Não é mais possível. 7,80 para carro de passeio na Transolímpica. É outro assalto à mão armada na população. 3,10 uma moto. Então eu vejo que se o prefeito realmente quiser entrar para a história como bom gestor, etc., porque a população votou nele apostando nisso, mas não aguenta pagar a conta, não é? Você não pode ser um bom gestor com o nosso dinheiro. Então eu vejo que ele vai ter que tomar uma atitude nisso. E aí faço um apelo ao secretário de Fazenda e Planejamento, que é o deputado Pedro Paulo, que entre nessa questão, para avaliar com muito carinho o valor cobrado pela Transolímpica, também, que é outro assalto, 7,80 o carro de passeio, 3,10 o motociclista passar lá.
Eu recebi um comunicado, deputado, na outra sua entrevista, que é assim: Sidney, pergunta ao deputado, que a esposa dele é vereadora Vera Lins, entendeu? Para saber o seguinte: quando é que o prefeito vai pagar o 13º e que o dinheiro do IPTU já entrou? Ele disse que ia dar uma notícia, né? Tem a notícia, vai apresentar um calendário para primeiro dia de... É saber assim, cadê o 13º? Eu digo o seguinte, com a palavra o prefeito Eduardo Paes. Veja, o IPTU dia 5 entrou uma fortuna. É isso. Não é? Mais que isso, o prefeito, quando entrou como gestor, ele acabou com vários cargos em comissões, Cílio, mas muitos cargos. É natural que recriou RAs, que passou para 51, recriou 34 a região administrativa, 34, né? Passou para 51. Passou para 51, mas um pouquinho de investimento, porque são dois, um cargo de administrador de 4 mil, um de assessor de 2 e pouco e 2 de 900. Aí é uma coisa que, se avaliar no total, ele economizou mais. Só não está pagando o coitado do terceirizado. Mas atende a quem ajudou na campanha, né, deputado? É verdade. Mas eu fico preocupado, Cid, que a pergunta foi muito interessante do seu telespectador. Né? Nós ficamos preocupados quando o trabalhador não recebe, né? O sujeito não receber. Agora, a expectativa era que o prefeito fosse pagar este mês já, porque dia 5 ele arrecadou o máximo que tinha de IPTU, mas vai arrecadar mais dia 26. São duas datas. E porque continua a receita da parcela do IPTU, quem fez parcelado, né? Agora, outra coisa, só pagou até quem ganha 4 mil. Ninguém pode ter esse penitenciado, nem pensionistas, aposentados, que tem suas dívidas e contava com 13º. Mas o Crivella que deixou. Sim, mas o Crivella já foi embora. Agora é arrumar a solução, não é isso? Agora é arrumar a solução e arrumar dinheiro. Cid, veja só. Você é um jornalista que é muito bem informado, né? Hoje é referência no programa de entrevista e nas produções que tem, como dirigente até de jornal, né? E como colunista. Veja, essa história, o Crivella, quando assumiu também quebrado. Também. O município. O Crivella, quando assumiu, o erro dele foi que quando ele foi chamado, Sidney, para avaliar o problema que ele tinha e havia recebido e não teria como pagar, ele, bondoso que não quis demitir ninguém. Tinha que enxugar. O que o prefeito está fazendo agora, Eduardo Paes, que chegou demitindo todo mundo dos cargos em comissões, ele não fez. Mandaram para ele uma relação que ele tinha que tirar das ONGs, das OS, né, da saúde, 30% pelo menos. Ele, com pena de demitir o trabalhador, o Crivella não demitiu os trabalhadores e decidiu tentar reerguer o município. Ele lutou, ele conseguiu ainda alguns acordos com empresas que estavam devendo e que deram desconto para poder assumir, ou seja, honrar com o município. Ele conseguiu avançar até o final. No momento final não aguentou, porque ele também teve a ajuda do governo federal, mas ele procurou administrar republicanamente. Aliás, foi realmente constrangedor, Cid, o que aconteceu com ele. Você é um advogado renomado, não é? E não só em tributo, como o seu programa apresenta, mas você é um advogado renomado e sabe que é de se lamentar o que fizeram com o prefeito no momento final, num jogo altamente político, para tirar ele do cenário, para ele não ser ministro do Bolsonaro. Influenciou, inclusive, na eleição, né? Influenciou muito. Aquela busca e apreensão do PNL. Aqui eu não estou defendendo o Crivella. É a informação, né? Foi aquela busca e apreensão em pleno processo eleitoral há poucos dias. Agora, deputado, tem uma outra questão agora que está preocupando os idosos, né? 85 anos, tal. Faltou a vacina. Não é só culpa do governo federal, faltou vacina no Brasil inteiro e no mundo inteiro está faltando vacina, né? Agora, tem que esperar e a população. Agora, com fura-fila não dá. E injetar de mentirinha. Por que não coloca a câmera? Por que não coloca a câmera onde está sendo aplicada a vacina? Cid, oportuno que você está falando, entrei hoje com um projeto de lei liberando efetivamente para que toda a população que queira o familiar filmar e fotografar, que o faça. Liberei no âmbito do estado do Rio de Janeiro todo. Estou mandando, entrei hoje no parlamento com isso, para aprovar e mandar para o governador sancionar. Isso é um direito nosso. Agora, veja,
estão brincando com a vacina, né, Círio? Politizar uma coisa que salva vidas, isso é constrangedor. É verdade. É constrangedor. Eu entendo que tem as prioridades acadêmicas, tem. Mas isso aí foi porque ficou mal resolvido. O governo freou de um lado, o outro não avançou do outro, e aí veio a picuinha política. Agora quem está pagando a conta é a população. Pasme. Hoje, nessa entrevista, você sabe que já está na mídia que o governo aqui do Rio de Janeiro só tem vacina até esta semana. Quer dizer, é muito complicado. Mas o ministro já deu informação que está chegando mais, entendeu? E agora também, já tem agora 4 ou 5 vacinas, né? Quer dizer, agora tem mais a oportunidade. Porque no fundo também, os laboratórios querem vender. É isso. Não é isso? É isso. Mas tem que entregar. E nós temos que voltar, Sidney, a ser um Estado na federação, que é o nosso, a ser um país que vive o turismo. Nós não podemos continuar nessa condição de inércia por conta de uma vacinação. Segundo os analistas, os acadêmicos, diz o seguinte: quando tiver 70% vacinado, ou seja, imunizado, nós já podemos começar a voltar à normalidade. Mas me preocupa quando a gente olha e vê reportagem dizendo que importaram lá do Amazonas e já chegou aqui um Covid mais agressivo em 2 ou 3 pessoas. Olha, o governo da Amazônia também botou num avião e mandou 17 pessoas para internar aqui sem um ofício. Pois é. Também não dá, né? É uma outra coisa que trata-se de vidas, né? De pessoas, a gente não pode até negar. Mas é um constrangimento a toda a prova, porque, segundo nós fomos, nós acompanhamos a matéria, foram até internados em local que não era nem para Covid. É verdade. Então, o que não pode é brincar com a vida das pessoas. Eu acho que tem que se levar a sério, tem que se criar um calendário sério, tem que se investir. E eu digo, presidente Bolsonaro, tome atitude nesse sentido. O Brasil, ele acredita na sua gestão, então tome uma atitude, chame os trabalhos à ordem e determine, vamos pegar aqui o dinheiro agora e vamos investir na vacinação em todo o país. Bom, deputado, e vamos salvar vidas. Deputado, e também louvar também o auxílio emergencial, que vai continuar aí pelo menos umas 3 ou 4 meses do governo federal, porque o povo precisa desse dinheiro. E também a Assembleia Legislativa aqui, que aprovou essa semana, não é? A iniciativa do presidente André Ciliani da Casa aprovou um auxílio emergencial aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós achamos e entendemos que isso ajuda, mas a população não quer esmola. Quer trabalhar. A população quer voltar ao trabalho. Aqui, precisamente no nosso estado, Círio, você vê que aqui tem a nossa vocação, é turística. Com todo o constrangimento da pandemia, alguns fizeram evento aí clandestino, e você viu a tonelada de gente que estava. Claro. Ninguém aguenta ficar em casa. É natural que correram risco, né? Vão pedir a Deus para não ter constrangimento nenhum. Mas não é justo a gente se arriscar nesse momento. Não é justo. E peço a todos vocês. Eu, por exemplo, estou aqui com o Sidney no gabinete, a gente higienizou as mãos e lavamos, etc, etc, e estamos sem máscara. Mas a nossa máscara está aqui, a dele está ali, porque senão você também não tem uma visão nítida da entrevista nossa. Isso. E aí fica meio capenga. O que eu quero dizer é o seguinte: use máscara. Continue na prevenção, mas faça um apelo aos governantes. Faça um apelo ao presidente da República. Imediatamente diversifique, atenda com prioridade a vacinação. Eu entrei com a lei aqui, Sidney, pedindo para priorizar, além da terceira idade, da saúde, que já estavam os profissionais de saúde, para colocar o corpo de bombeiro, para colocar a polícia civil, não é? Para colocar os departamentos que lidam, por exemplo, a própria Alerj, que lida com a população. Porque quem lida com a população tem que estar imunizado. Verdade, tem que estar. Porque você recebe as pessoas, você não sabe se chega alguém para lhe transmitir, não é? Então, o que eu peço agora, nesse momento, Cid, é que o presidente da República se entrose com os governantes. O ministro da Saúde, que resolva o problema e que se faça um investimento dirigido para a vacinação em todo o Brasil, principalmente na nossa cidade-estado e no nosso estado do Rio de Janeiro.
Obrigado, deputado, por receber nossa equipe. Eu que agradeço e digo a você o seguinte: seu programa lidera a audiência. Tenho muita honra quando falo no seu programa, porque efetivamente, Cid, as pessoas, inclusive da minha região, agora da Baixada, do Noroeste Fluminense, tá todo mundo na TV Max, canal 25, para ver o destaque na TV. Porque é um programa sério, um programa de atos republicano, ou seja, que procura os parlamentares e procura levar para a população a informação precisa. Vamos continuar juntos. Fora o pedágio da linha amarela. 7,50 para ir para voltar, nunca mais. Eu conversei com o deputado estadual Dionísio Lins, que é presidente da Comissão de Transporte do Rio de Janeiro. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. A Alerj continua trabalhando para combater a pandemia. Mais de 160 leis já foram aprovadas. Entre elas a que obriga empresas de transporte de valores a adotarem medidas de proteção para seus funcionários. E a lei que autoriza o governo do estado a entregar medicamentos na casa de pacientes idosos, portadores de doenças crônicas e com dificuldade de locomoção durante a pandemia. Mande um zap pro Alô Alerj e compartilhe boas ideias. Elas podem virar boas leis. Alerj, mais perto de você, mesmo agora que precisamos manter distância. Conversa agora com o deputado André Siciliano, presidente da Casa. Deputado, a instalação da CPI para apurar a queda de arrecadação no estado do Rio de Janeiro, há sérias denúncias sobre isso? Na verdade, nós votamos hoje a autorização do projeto de resolução, publicamos amanhã a promulgação e os partidos irão indicar os seus membros até a quinta-feira e na próxima semana vamos instalar. É uma CPI que é de transparência, a gente quer só ter acesso aos números, aos dados, a contabilidade que é feita para que o Estado possa arrecadar melhor a sua participação especial, que significa de toda a sua receita de royalties 2/3 anualmente. O senhor fez uma participação, usou a tribuna e falou sobre a venda para subsidiárias, inclusive no Canadá. Era assim. A Petrobras tinha uma subsidiária no Canadá e vendia para ela mesma o petróleo, formando o preço. E o mercado diz, a regra diz que aquele preço que você vende no exterior. Então, ela fazia o preço, porque ela vendia para ela mesma. Na verdade, todas as demais petrolíferas, exceto a Petrogal, a Petróleo de Portugal, que vendia para a mesma Petrobras, mas todas as demais empresas que exploravam petróleo no Brasil, ela vendia para a própria subsidiária. E o que a gente viu foi que a Petrobras comprava da Petrogal a um preço maior do que ela mesma vendia para ela. Então, a gente brigou muito num período por conta desse preço mínimo e a gente conseguiu, da ANP, é uma fórmula que em 4 anos ela se obrigou a fazer o preço de mercado, né, declarar o preço de mercado. Então a gente precisa precisa de transparência. Eu não tenho dúvida que a receita mais importante do Estado são os royalties, a gente precisa poder arrecadar direito. E é um direito do Estado do Rio de Janeiro, não é benefício nenhum, está na Constituição do Estado e Federal. Então a gente precisa fazer valer o nosso direito. Em Macaé, qual é a irregularidade que tem a denúncia? Não dá para falar especificamente do Estado, é a contabilidade que a gente vai perseguir. Bom, obrigado, deputado. Eu que agradeço. Conversa agora com o deputado Marcos Abraão. Deputado, mas foi militar, policial militar. Ainda é, né? Militar continua sendo sempre, né? Não está mais exercício, né? Bom, era sargento, cabo, depois passou a sargento, né? Porque se afastar. Deputado, o presidente da República sempre defendeu o porte de arma. E agora está querendo, inclusive, para quem estiver habilitado, não é para todo mundo, e que quiser, poder ter até 2 armas. Né? Como é que você vê isso? Não vejo problema nenhum o cara ter 1, 2, 3 armas, desde o momento que ele sabe usar a arma. A arma você não vai sair por aí dando tiro nas pessoas. Uma pessoa tem que estar psicologicamente bem, tem que ter um treinamento antes para poder usar uma arma e ter uma ficha limpa. O cara não pode chegar simplesmente e botar a mão na arma de qualquer um. E nós sabemos que não é essa a ideia do presidente, do governador, seja lá qualquer um que queira. Requisito. Tem que ter os requisitos para isso. E o policial militar,
Ele, quando ele vai para as ruas, ele tem todo um treinamento. Ele faz academia de polícia como bombeiro, como policial civil, como os policiais penais, como todos eles que estão preparados a usar uma arma. Tem a questão também do auto de resistência, né? É muito polêmica e tal. Agora, só o policial que está na rua, que vai encarar o bandido disposto a matar, na verdade, né? Domingo, não existe polêmica no auto de resistência. O auto de resistência é um termo usado quando há uma troca de tiro, né? O vagabundo, seja lá o descontrolado, seja lá quem for, está tentando contra a tua vida e você se defende. O auto de resistência é um termo usado para os policiais, que para o civil nada mais é do que ele defender a própria vida, entendeu? O policial militar, ele usa, o policial civil, militar, penal, vamos falar agente de segurança, né? Para englobar todos. Ele usa dos meios necessários para conter o cidadão violento. Nada mais do que isso. Que quando chega para fazer o ocorrência, também, né? Claro. E nada, para defender a própria população. O cara vai lá para uma escola, começa a dar tiro em todo mundo, ele vai lá, ele vai fazer com que aquilo cesse. Aquilo se chama auto de resistência, que o cara resistiu. Pare, a polícia, o cara não quer saber se a polícia quer, não ter outro meio a não ser abater o indivíduo. Bom, a questão da violência aumentou muito durante a pandemia, né? Por que isso, deputado? Falta de dinheiro em tudo quanto é lugar. Falta de dinheiro em tudo quanto é lugar. A dificuldade fez com que a marginalidade procurasse outro tipo de crime, né? Então, a vender menos tóxicos? Justamente, o cara não sai para se drogar, eles vão ter que buscar assaltar veículo, carro, caminhões de carga, banco, assalto à residência, esses assaltos ir na rua, a lojas, essas coisas tendem a aumentar. E a polícia militar, a polícia civil, enfim, os agentes de segurança estão aí para fazer o trabalho deles, que está fazendo muito bem feito, diga-se de passagem. Deputado, o senhor atua bastante lá em Rio Bonito, que é a sua cidade, Itaboraí. Como é que está a questão de vacinação nessa área? Não, a vacinação lá na nossa região, mas eu tenho acompanhado em todo o estado do Rio de Janeiro. Está indo, caminhando bem. Rio Bonito também não foi diferente. Está vacinando direitinho, a população está indo. O município está fazendo da melhor maneira possível, está correndo tudo maravilhosamente bem. Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim, Casimiro, Itaboraí, Cachoeiras de Macacu, Araruama, Saquarema, toda aquela região, a vacinação está transcorrendo da melhor maneira possível. A população está sendo atendida. Já que no Rio de Janeiro nós temos também esse cronograma, mas parece, como no Rio também, como São Paulo aqui, a população está cobrando, quer dizer, essas pessoas que não entendem, né, que vai para uma festa, que vai para uma aglomeração e leva o idoso que está em casa o vírus, não é isso? O grande problema não é você apenas pegar o idoso, seja lá quem for que quer se proteger, e ficar dentro de casa. Quem vai para a rua tem que ter essa proteção, né? E as pessoas não entendem isso. As pessoas que já tiveram não pensam que não vai pegar de novo. Daqui a 3, 4 meses já está vulnerável. Então tem que se cuidar, tem que usar a máscara. Nós não estamos usando aqui porque nós estamos fazendo coisa, mas tem que usar máscara, tem que usar máscara, tem que álcool em gel, evitar aperto de mão, evitar estar muito perto. Aquelas coisinhas básicas que tem que ser feito. Que em breve tudo isso vai acabar e voltaremos à normalidade, se o nosso bom Deus assim quiser. Acabar com esse negócio de baile funk, de festa. Esse tipo não é só o baile funk. É tudo. Se nós pararmos para ver, as pessoas gostam de criminalizar muito as comunidades. Mas não é só as comunidades. Se você for para classe alta, dentro de casa, tá cheio de festa. Festa rave, funcionando à vontade. Não vamos criminalizar apenas as comunidades aonde tem o baile funk, tem o pagode, enfim. Todos estão fazendo a mesma coisa. A classe A, B, C e D. Então temos que chamar a atenção de todos. Não é apenas as comunidades onde tem os famosos baile funk. Bom, só para a gente encerrar, mudei de um assunto aqui. Como é que o senhor vê aqui essas nomeações do presidente Bolsonaro de colocar militares em determinados cargos onde tinha muita gente do PT principalmente? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Militar extraterrestre? Não. Militar estudou? Muito. Está preparado? Tá. Como qualquer um civil, ele só apenas escolheu a carreira militar. Isso não faz dele menos ou mais preparado que qualquer um. Ele escolheu a pessoa que é militar, ótimo. Quero de antemão dizendo que eu não estou aqui advogando para ninguém. Eu não acho justo, porque o cara é militar e não poder assumir um cargo. Se pode um civil, por que não pode um militar?
É verdade. Nomeia coronel e general. E ninguém chega a coronel e general sem estudar muito, né, deputado? Tem que ser muito bom. Eu nunca vi um analfabeto ser general. Não tem isso. É de uma inteligência absurda. Eu acho muito bom. Se está preparado, seja ele quem for, estudou, está preparado, está disposto a trabalhar pela nossa nação, vamos em frente. Obrigado, deputado. Abraço a todos, fiquem com Deus, que Jesus abençoe vocês. Pendente de pareceres das comissões de Plenário da Alerj conversa agora com a deputada do PSOL, Renata Souza. Deputada, como é que a avaliação que a senhora faz desses 2 anos de mandato aqui no Legislativo do Estado como deputada? Bom, eu considero que foi uma avaliação muito importante no que tange a uma posição responsável no Estado do Rio de Janeiro, em especial no que tange a política pública de segurança. Eu presidi a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerj e nós pudemos constatar que muitas das políticas colocadas pouco dialogavam com os movimentos sociais em defesa dos direitos humanos, pouco dialogava com aquilo que os moradores de favela e periferia estavam demandando do governo, de uma ação, de uma política que pudesse ser pautada na garantia da dignidade humana. Então a gente conseguiu avançar nesse sentido. Avançamos também no que tange ao papel legislativo que cabe a essa casa, de fiscalizar o governo estadual. A questão da fiscalização é importantíssima, porque as pessoas cobram muito, né, do deputado, projetos de lei, ação de presença, mas a fiscalização do dinheiro público, das obras, das portas sociais. Agora, por exemplo, o presidente está agora propondo agora, porque caiu a arrecadação, fazer uma CPI. Isso é fiscalizar, né? Sem dúvida nenhuma. A gente está comprometido, claro, com o regime de recuperação fiscal, mas a gente vive um momento de pandemia, onde as questões humanitárias devem ser colocadas acima do que as questões fiscais, porque a gente precisa lembrar, o Rio de Janeiro está num processo de recuperação fiscal antes mesmo da pandemia se mostrar um problema mundial e que deixou aí um rastro de muita dor, com cerca de 33 mil pessoas mortas em decorrência da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Então, portanto, ser responsável nesse momento é garantir a possibilidade de auxílio emergencial para a população que nesse momento já está passando fome, o arroz está caro, o feijão está caro, o gás de cozinha é um preço absurdo. A Alerj contribuiu agora um pouquinho, é pouquinho, mas é melhor do que nada, né? Exatamente, a Alerj fez um esforço importante de garantir o auxílio emergencial, mas o que a gente quer, enquanto pessoal, é uma renda básica, que tenha aí uma estrutura de ajuda mais constante e que viabilize a possibilidade de reconhecer aqueles que são invisíveis para a política pública. Porque mesmo aqueles que hoje estão inscritos no Bolsa Família, muitas vezes tem pessoas que não acessaram ainda o serviço de Bolsa Família, o benefício. Então essa casa, ela tem se mostrado muito sensível a esses temas e nós do PSOL queremos, além do auxílio emergencial que já aprovamos, que já é lei no estado do Rio de Janeiro, a renda básica fluminense. Quando tu menos se espera, sempre acontece mais um fato que denigra a imagem do estado do Rio de Janeiro, né? Sérgio Cabral, governador, preso, o governador Whitson, que a casa afastou, a justiça também, e agora desembargadores que são presos, né? Quer dizer, a lei agora está prevalecendo para todos, não apenas para o negro e para o pobre? Na verdade, a gente precisa rearticular uma nova forma de ocupação do espaço público, do espaço de poder. Eu acho que esse é um elemento central para que a gente possa superar uma lógica de privilégios que hoje se dá no poder no estado do Rio de Janeiro. A gente viu essa lógica do privilégio sendo implantada pelo Cabral, pelo Pezão, e teve a perpetuação disso em plena pandemia, né, com desvios de recursos da saúde. Morrendo gente, sem acesso a respiradores, sem acesso ao cuidado mínimo. Então a gente precisa repactuar também a relação institucional, a relação de como a gente ocupa o espaço de poder para não perpetuar privilégios daqueles que já têm privilégios. Então, nesse sentido, é importante que a gente tenha um olhar experimentado sobre a população pobre, a população negra, favelada. Eu sou vinda da favela da Maré, então eu sei bem o que é a fome, eu sei muito bem o que é ter a família desempregada. Então essa casa precisa ser sensível a isso e lutar contra toda e qualquer
lógica de ocupação do espaço de poder para a manutenção de privilégios daqueles que sempre fizeram parte da elite política e econômica do Estado do Rio de Janeiro. Essa questão da fome, o ex-governador saudoso Leonel Brizola dizia o seguinte: a raça entra pela boca. E só quem passou fome é que sabe o que é isso, né? Eu fui criado no subúrbio, no Irajá, em conjunto habitacional, e também de origem pobre, sofri isso, né? E as pessoas não dão valor. Essa semana agora disseram, mas só R$300. R$300 para quem está passando fome é muito dinheiro, né? Então é o mínimo que a Assembleia podia fazer. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Leonardo Boff diz que a cabeça pensa onde os pés pisam. Meus pés pisam a favela, meus pés pisam aonde o povo sofre. Então é por esse lugar, é por essas pessoas que estão em extrema vulnerabilidade que hoje eu ocupo esse lugar na Assembleia Legislativa, sendo liderança do PSOL, mas entendendo que estar aqui é servir um instrumento para lutas sociais para os mais pobres. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Eu tenho sempre um segmento que sempre bate na minha cabeça, que aprendi na Faculdade de Direito, diz assim, mas o descrédito da população, quando tudo está perdido, ainda resta o futuro. Sem dúvida nenhuma, e seguimos com esperança. Daqui a pouco a gente volta. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Venha me fazer uma visita, trabalhamos com implantes de excelente procedência importados, temos hoje scanner intraoral e fresador, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas e sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978, subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. Um recado especial para você, aí no momento agora está chegando as guias do IPTU, e você que tem IPTU na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, o imposto predial, ou ISS, ou multas ambientais da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e que já estejam ajuizadas na 12ª Vara de Fazenda Pública, você pode consultar um advogado, porque muitas dessas multas poderão ser anuladas, dependendo de cada caso, né? Mais de 5 anos, pode ligar para o meu escritório de advocacia através do telefone 964-19-47-20, né? Vamos dar uma consulta gratuitamente e no caso de você necessitar de entrar com uma ação na justiça, e aí sim tem os honorários que você deve ser pago só depois que você conseguir anular algumas dessas multas por diversos motivos que serão esclarecidos no ato da sua consulta. Então, IPTU com mais de 5 anos de atraso, que já está ajuizado, que você pode pode perder, inclusive, o imóvel por penhora por falta de pagamento. Vai a leilão. Então, não deixa isso acontecer, entendeu? Não basta apenas você ir na procuradoria para saber quanto tem o valor. Não, tem que consultar o que está na Vara de Fazenda Pública. Só ajuizado, consulte seu advogado de confiança, ou se quiser prestigiar o meu escritório de advocacia, 964-19-47-20. Advogados tributaristas especializados em causas tributárias. 964-19-47-20. Espero por você no horário comercial. Nesse momento de pandemia, precisamos cada um fazer a sua parte. Precisamos ter consciência para que a nossa família fique protegida. Nós temos que juntos entendermos que este momento ele é muito delicado, só depende de nós. Um abraço. Chegamos ao final de mais uma apresentação do programa Destaque na TV, nosso encontro semanal, sempre às sextas e terças-feiras, das 22 às 23 horas, aqui no canal 25, analógico, e no HD 525, TV Max Rio. Para quem não é assinante NET, TV Max Rio, .com, ao vivo no mesmo dia, no mesmo horário. Obrigado aí à audiência na Baixada Fluminense, na capital do Rio de Janeiro e na região dos Lagos. Um abraço aí para o meu amigo Bernardo Ariston, da Rádio Litoral. Até a próxima edição.